Bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Vou ler para vocês Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, gente, o avivamento é um clamor, é uma expressão de angústia da nossa alma, uma súplica que surge diante do nosso desespero, diante da situação em que nós vivemos naquele momento, né? Uma situação que nós não podemos fazer algo com as nossas mãos. Então, o avivamento, como está escrito aqui em Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos. Lembra-te da tua misericórdia. Né? Tá escrito, como eu li com vocês, o livro de Abacuque é bem pequeno, mas está escrito isso, né? No meio dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o avivamento é isso. Às vezes, nós estamos numa situação que com as nossas mãos não podemos fazer nada. Não há o que um ser humano possa fazer com as suas mãos se Deus não pôr a mão dele primeiro. Então, o avivamento é o nosso pedido de socorro para o nosso Deus. O avivamento é uma expressão de angústia vinda da nossa alma, uma súplica que surge diante do nosso desespero, em uma situação caótica, em uma situação que nós vemos que não temos nada a fazer com as nossas próprias mãos. Então, o avivamento, gente, nós ouvimos aí nas universidades sobre o avivamento. O avivamento, ele começou desde o princípio, desde os discípulos, né? Havia o avivamento, que o povo clamava pela misericórdia de Deus e pedia para Deus não pôr sobre a humanidade a sua ira. Então é isso. O avivamento é um pedido de socorro que acontece quando a humanidade desperta, quando a humanidade vê que se não pedir a Deus, se não clamar ao nosso Deus, se não pedir para o nosso Deus socorro, é o momento da angústia da alma, é o momento do desespero da nossa alma, que nós estamos pedindo para o nosso Deus lembrar da nossa situação, lembrar daquilo a qual está saindo do nosso controle, daquilo a qual está afetando a nossa vida espiritual, a nossa vida material. O avivamento, ele é um despertar que já vem acontecendo desde o princípio.
Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ficar sabendo disso. Em Abacuque está escrito, né? E sobre avivamento. E nós estamos vendo aí, né? Que há o avivamento, que está havendo um avivamento nas faculdades, universidade, no meio da rua. É um despertar do desespero do povo, do nosso desespero para com Deus, e ainda para que Deus não venha esquecer da sua misericórdia, né? Que na ira do nosso Deus, ele lembre da sua misericórdia para com o seu povo, para com aquele que está clamando de alma, para com aquele que está em desespero. A humanidade está em desespero. Nós estamos em desespero, nós estamos sem controle emocional, sem controle qualquer. Nós estamos nos últimos tempos. Está chegando a volta de Jesus Cristo. E está escrito lá em Abacuque que o avivamento, a tua obra no meio dos anos, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos. Então, o avivamento não veio acontecer agora. O avivamento aconteceu desde o princípio, quando o povo se uniu nas praças, quando o povo falavam do nome de Deus, quando aqueles que falavam do nome de Deus eram degolados, eram mortos, eram pisoteados, eram esfaqueados, porque falavam do nome de Deus. Isso no princípio, já havia o avivamento. E hoje nós estamos vendo aí o avivamento. A humanidade está em desespero. A volta de Jesus Cristo está próxima. Estamos todos em desespero. Por quê? Porque tem dias que nós não sabemos o que fazer, tem dias que nós achamos que nós vamos ficar louco, tem vezes que você não pode falar no nome de Deus, você não ouve mais as pessoas falar no nome de Deus, tem lugares que você fala no nome de Deus, o pessoal ri da sua cara. Então, está havendo esse avivamento, porque o povo está vendo, a humanidade está vendo que a volta de Jesus Cristo está próxima. O relógio de Jesus Cristo, né, o tempo de Jesus Cristo não é que nem o nosso. Então, tem que haver o avivamento para despertar em nós, despertar nos outros, em outras pessoas, para procurar o nosso Deus, para que o nosso Deus venha ter misericórdia e não derrame a sua ira sobre nós. Porque o nosso Deus se ira, mas a misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. Às vezes você para e pensa assim, nossa, o povo falando de avivamento. Gente, os jovens estão despertando para Deus, os jovens estão procurando o nosso Deus. Isso, o que se chama desespero de alma, desespero daquilo que nós não podemos fazer se Deus não fizer, né? É um clamor, o avivamento é um clamor genuíno da obra do Senhor, é um clamor para que Deus possa mover os corações com a sua obra, com a sua mão, possa derramar não só os bens materiais, porque os bens materiais vão ficar, né? Mas os bens espiritual, principalmente o amor. Se não tiver o amor, não vai entrar no reino dos céus.
Se não tiver o amor, não vai entrar no reino dos céus. Pode ter a maior riqueza do mundo, vai ficar tudo aí. O avivamento é a maneira mais poderosa, é uma intercessão de todos nós para com Deus. O avivamento acontece e transforma nações, transforma o mundo, transforma corações para uma guerra. O avivamento, ele tem o poder de estremecer até o inferno, porque quantas pessoas estão ali pedindo socorro para Deus, quantas almas angustiadas, quantas almas entristecidas, quantas almas desesperadas. E todos nós estamos no meio dessas almas. Dentro de nós há um desespero. Dentro de cada um de nós há uma angústia que só Deus pode tirar. Aí você fala, não, eu não estou desesperada. Aí está, nós estamos chegando no tempo do desespero. E não pode correr para lado nenhum, senão correr para o nosso Deus. E pedir para que Deus aviva a sua igreja na terra, como foi com os antigos, como foi com os profetas antigos, como foi, muitos morreram por falar de Deus, muitos morreram por amar a Deus, deram a sua vida para Deus. Aí tem uns que falam assim, mas como que uma pessoa morre por Deus? Porque ele não morre, quando você morre defendendo Deus ou não, quando você crê no nosso Deus vivo, você não morre, você vive. Porque lá no céu você vai ver a face de Jesus Cristo como ela é. E lá você vai ver coisas. Se aqui na terra tem coisas lindas, maravilhosas, imagina no céu que não tem a beleza do céu. Então, quando acontece o avivamento, é porque o desespero é Deus despertando a humanidade, que haverá mais coisas para acontecer. E se não se unir, se não houver o avivamento, se não houver a oração para com Deus, a intercessão, quem intercede por nós é Jesus Cristo. E quando há o avivamento, Jesus Cristo está intercedendo ao Pai para nós, a Deus, para que Deus ouça o clamor daquele povo que ora, daquele povo que busca, daquele povo que crê, daquele povo que morre pelo seu nome. Então, gente, nós precisamos muito nos achegarmos ao nosso Deus, precisamos muito do avivamento. Precisamos pedir para Deus avivar a nossa alma. Aviva, ó Senhor, a tua igreja, né? Aviva, ó Senhor, a tua igreja, a igreja de Jesus Cristo somos nós. Que Deus venha avivar nós e que venha reunir multidões para gritar o seu nome, para falar o seu nome, para defender o nome de Jesus Cristo, para mostrar que o único caminho é Jesus Cristo, não há outro senão esse. Então, de anos em anos, o profeta Abacuque já falava sobre avivamento, né? Ó Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, o avivamento não é da agora, o avivamento é desde os profetas, quando aqueles que foram mortos, foram esfaqueados por falar de Jesus Cristo, por falar do nome de Jesus Cristo, por defender a fé, por defender o nosso Deus, morreram. Mas não morreram em vão. Morreram e viveram para Cristo.
e subiram para o reino da glória dos céus. Então, Abacuque ficou muito triste ao ver tanta maldade e injustiça em Judá. Como mensageiro de Deus, ele só podia pedir ajuda a Deus com todo o seu coração. É o que está acontecendo, né? Mas o que mais o preocupava era que Deus parecia não estar fazendo nada para acabar com a corrupção moral e espiritual do seu povo. O profeta pediu a Deus para explicar por que não respondia ao seu pedido de ajuda diante de tanta violência e maldade, destruição, conflito que havia ao seu redor. É o que está acontecendo. Aconteceu no passado, está acontecendo agora. Deus não trata a impiedade do homem de forma diferente. Na verdade, ele é misericordioso e paciente com os transgressores e por isso não julga imediatamente. Por isso ele enviou Jesus com uma mensagem de amor para salvar a humanidade. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam essa mensagem e se afastam de Deus. Mas um dia Deus julgará todos aqueles que ignoram sua palavra. Como diz o Salmo 9:17, né? No versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, às vezes nós falamos assim, Deus não está ouvindo, né? Porque Deus faz na hora dele. Ninguém dá ordem para Deus. Deus tem a hora dele, Deus tem a maneira dele, Deus tem um jeito dele de fazer a justiça. E a maldade da humanidade, tudo que está acontecendo no mundo, a destruição, o conflito, né? A violência, isso tudo que acontece não é porque Deus é ruim, é porque a humanidade, infelizmente, se esqueceu de Deus. E por que tem que haver o avivamento? Para que Deus use a sua misericórdia e não a sua ira. Porque o dia que Deus usar a sua ira, não ficará nada não ficará pedra sobre pedra na face da terra. E esse dia está chegando, porque é o fim dos tempos. Aí muitos falam, eu vou enriquecer, vou ter milhões. Esquece seus milhões, vai atrás da tua vida espiritual. Porque se você se achegar a Deus, você vai entrar no reino da glória de Deus. Mas se nós procurarmos os milhões, nós vamos ficar aí. Porque se na nossa vida primeiro vem o dinheiro, para depois vir o espiritual, vir o que é de Deus, Deus vai se esquecer de nós naquele momento que Ele vier para levar a sua igreja. Não sejamos hipócritas. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, mas nós precisamos principalmente de Jesus Cristo, do nosso Deus. Então, o avivamento que está acontecendo por aí não é da agora, veio desde o princípio. No princípio, Abacuque escreveu sobre avivamento, que Deus fizesse que acontecesse de anos em anos, e pela injustiça do ser humano, pela crueldade do ser humano, pela mentira do ser humano, tinha que haver o avivamento para que Deus usasse da sua misericórdia e não da sua ira. E é por isso que Deus está despertando um povo na terra para ter o avivamento, para que Deus use da sua misericórdia e não da sua ira. E para que nós possamos se achegar a Deus, porque um dia teremos que dar conta da nossa alma para Deus. Porque tudo vai ficar, mas a nossa alma vai entrar no reino da glória do céu, se assim o nosso Deus, né,
tiver misericórdia de nós e nós não esquecer que existe um Deus vivo no céu que pode tudo por nós. Então, gente, o avivamento é um pedido de socorro, é um pedido quando a nossa alma está angustiada, quando nós estamos no desespero. A humanidade chegou já no desespero e sempre chega. Não é da agora. Chegou o desespero, chegou, nós estamos sem rumo, sem rumo. Então, por isso que está havendo um avivamento. Deus despertou o povo, um povo para clamar, um povo para orar, um povo para falar do nome dele, para defender o nome dele, para honrar ele. É por isso que tem um avivamento que nós estamos vendo por aí. E não vai ser só esse ano, vai ser de ano em ano vai ter o avivamento sobre a face da terra. É o clamor, é o pedido do povo para com Deus, pelo desespero, por tudo que está acontecendo na face da terra, para que Deus tenha misericórdia de um povo que clama, de um povo que crê, de um povo que quer entrar no reino da glória dos céus. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, firmes nas promessas de Deus, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Tudo de bom para vocês.